Quando observamos o Brasil, um país rico em culturas e crenças, não conseguimos deixar de refletir sobre como a intolerância religiosa ainda é uma realidade gritante em nossa sociedade. Eu vejo diariamente como as diferenças que deveriam nos enriquecer acabam sendo motivos de discriminação, preconceito e até violência. Como alguém que adota uma postura neutra e ateísta, meu objetivo aqui não é atacar ou defender nenhuma religião específica, mas trazer à tona a importância de entendermos as raízes desse problema e buscarmos, juntos, um caminho de respeito mútuo. Afinal, acredito que uma sociedade justa é aquela onde todos têm o direito de crer, ou não crer, sem medo de represálias. Vamos explorar essa questão com sensibilidade e empatia. A diversidade religiosa no Brasil, um caldo cultural complexo. Quando penso na diversidade religiosa do Brasil, não consigo me deixar impressionar com a riqueza desse caldo cultural tão único. Vivemos em um país onde convivemos inúmeras contribuições, desde o catolicismo, trazido pelos colonizadores portugueses, até as religiões de matriz africana, que chegaram com os povos escravizados. É impossível ignorar também o crescimento das igrejas evangélicas, do espiritismo, das filosofias orientais, e até mesmo da presença de ateus e agnósticos, como eu. Para mim, essa pluralidade deveria ser motivo de celebrar, mas, infelizmente, o que é ver o oposto? Percebo que, muitas vezes, essas diferenças geram conflitos e barreiras que dividem nossa sociedade. As religiões de matriz africana, por exemplo, enfrentam preconceitos históricos, muitas vezes sendo marginalizadas ou associadas a práticas negativas. Isso, na minha visão, reflete uma profunda ignorância e falta de identidade pelas raízes culturais que compõem nosso brasileiro. Observe também que, em muitos casos, a hegemonia cristã no Brasil acaba impondo uma visão unilateral de fé e moralidade. Para alguém como eu, que não acredita em esperanças, isso é particularmente evidente quando se percebe que a descrição em si é vista com desconfiança ou até hostilidade. Parece que, para alguns, o simples fato de não seguir uma religião já é suficiente para ser rotulado como alguém sem valores ou sem ética. Para mim, essa é uma visão extremamente limitada do que significa ser humano. Ao mesmo tempo, reconheço que existe uma diversidade. As manifestações culturais e religiosas que encontro, desde procissões católicas em cidades pequenas até rodas de candomblé em praças públicas, me mostram que há uma força incrível na fé das pessoas. Mesmo que eu não compartilhe essa fé, consigo enxergar como ela é uma parte essencial da identidade de muitos brasileiros. O desafio, como vemos, é como podemos transformar essa diversidade em uma convivência mútua. Para isso, acredito que é preciso educar, dialogar e desconstruir preconceitos. Eu penso que, embora não aprendamos a respeitar as escolhas e pensemos uns dos outros, incluindo aqueles que não têm nenhuma crença, continuaremos presos a um ciclo de intolerância e exclusão. Afinal, o Brasil, com toda a sua riqueza cultural, merece ser um exemplo de harmonia, e não de divisão. As raízes da intolerância religiosa. Quando reflito sobre as raízes da intolerância religiosa no Brasil, percebemos que elas estão profundamente enraizadas em nossa história e cultura. Vivemos em um país que, desde o início, foi moldado por imposições religiosas. A chegada dos colonizadores portugueses trouxe o catolicismo como religião oficial, que não apenas ditava as práticas espirituais, mas também influenciava a política, a educação e até mesmo as leis. Para mim, isso é um exemplo claro de como uma única fé dominante pode sufocar a pluralidade de crenças. Quando olho para as religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, não consigo deixar de pensar no sofrimento histórico que essas práticas enfrentamos. Eles nasceram da resistência dos povos escravizados, que precisaram esconder suas crenças sob símbolos do catolicismo para sobreviverem. Eu vejo isso como um símbolo poderoso da força cultural, mas também como uma herança de discriminação e preconceito que ainda persiste até hoje. É doloroso perceber que, séculos depois, essas religiões ainda são alvo de ataques, tanto físicos quanto verbais, muitas vezes perpetrados por aqueles que não conseguem aceitar o diferente. Outro ponto que sempre me chama a atenção é o uso da religião como ferramenta de poder. Ao longo da nossa história, líderes políticos e religiosos frequentemente se aliaram para controlar a sociedade. Vejo isso como um dos pilares da intolerância, porque cria uma posição onde uma fé é vista como superior às outras. Ainda hoje, observamos como essa dinâmica ainda se manifesta, com discursos que utilizam a religião para legitimar preconceitos ou para marginalizar grupos inteiros. Além disso, percebe-se que a falta de educação sobre o tema é um grande obstáculo. Muitos brasileiros estão crescendo sem aprender sobre a diversidade religiosa que nos rodeia. Eu acredito que, quando não conhecemos o outro, fica mais fácil criar estereótipos e alimentar o preconceito.
É comum ouvir pessoas associando religiões de matriz africana à macumba, como se fosse algo pejorativo, ou dizendo que quem não tem religião é perdido ou sem valores. Na minha visão, isso é fruto da sabedoria e do medo do desconhecido. Por fim, acho que a intolerância religiosa também encontra raízes em algo muito humano: o medo de perder o controle. Quando uma opinião diferente desafia o que pensamos ser verdadeiro, muitos de nós reagimos com excluídos, em vez de curiosidade ou diálogo. Para mim, esse é um dos maiores desafios que enfrentamos como a sociedade: aprender a enxergar a fé do outro, ou a ausência dela, não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de aprendizado. Entender essas raízes é fundamental para mim, porque acreditar que só podemos combater a intolerância quando reconhecemos de onde ela vem. É um trabalho difícil, mas necessário, se quisermos construir um Brasil mais inclusivo e respeitoso para todos. O impacto da intolerância religiosa. Quando penso no impacto da intolerância religiosa no Brasil, não consigo ignorar o quanto ela afeta profundamente as pessoas e a sociedade como um todo. Para mim, esse tipo de discriminação não é apenas uma questão de desrespeito. É uma força que perpetua a exclusão, o sofrimento e até a violência. A intolerância religiosa, em sua essência, mina a convivência e reforça desigualdades que já são marcantes em nosso país. O que mais me impressiona, qualidades, é como a intolerância pode destruir identidades. Quando vejo pessoas de religiões de matriz africana sendo atacadas por simplesmente praticarem sua fé, fico profundamente incomodado. Para muitos, a religião não é apenas uma crença, mas parte essencial de quem é, de onde vem e de como se conectam com o mundo. Quando essas pessoas são discriminadas, é como se fossem arrancadas de suas próprias raízes culturais. Na minha visão, isso é inaceitável. Também percebo como a intolerância religiosa alimenta uma segregação social silenciosa. Muitos espaços públicos, que deveriam ser de todos, acabam se tornando hostis para quem não segue as posições dominantes. Vejo isso acontecer em escolas, onde crianças são ensinadas de forma invejada sobre religião, ou em ambientes de trabalho, onde algumas pessoas precisam esconder suas crenças, ou sua falta de crença, para evitar represálias. Para mim, essa exclusão é uma forma sutil, mas poderosa, de perpetuar a desigualdade. Outro impacto que me preocupa profundamente é o aumento da violência. É assustador perceber que, no Brasil, a intolerância religiosa muitas vezes se transforma em atos de agressão física e verbal. Eu já vi notícias de templos sendo destruídos, praticantes sendo atacados nas ruas, e até mesmo líderes religiosos sendo ameaçados. É uma realidade que me faz questionar como, em pleno século XXI, ainda permitimos que as diferenças religiosas justifiquem tanta brutalidade. No meu dia a dia, como alguém que não segue nenhuma religião, também sinto os efeitos dessa intolerância de forma mais sutil, mas ainda assim presente. Parece desconfiado quando digo que sou ateu e, às vezes, até mesmo tentativa de me converter, como se minha escolha fosse algo errado ou incompleto. Para mim, isso evidencia como a intolerância não é apenas um problema entre diferentes religiões, mas também uma questão de aceitar a ausência de religião como uma escolha válida. Por fim, acredito que o impacto da intolerância religiosa vai além do indivíduo e atinge toda a sociedade. Quando permitimos que o preconceito prevaleça, estamos criando um ambiente onde o diálogo e o entendimento se tornam impossíveis. Isso não apenas nos divide, mas nos impede de avançar como um povo unido, capaz de respeitar as diferenças e encontrar força na diversidade. Enfrentar esses impactos não é fácil, mas eu acredito que é um esforço necessário. Para mim, o primeiro passo é refletir sobre o problema e discutir abertamente suas consequências. Só assim podemos construir um Brasil onde a liberdade religiosa, ou a liberdade de não crer, seja verdadeiramente respeitada por todos. Uma visão ateísta. A importância do Estado laico. Quando penso no papel do Estado em questões religiosas, como alguém que adota uma visão ateísta, vejo a laicidade como um pilar essencial para uma sociedade justa e igualitária. Para mim, o Estado laico não é apenas uma questão de separação entre religião e governo. É uma garantia de que todas as pessoas, independentemente de suas opiniões ou ausência delas, possam coexistir com os mesmos direitos e sem sofrer. Olhando para o Brasil, percebo que o conceito de Estado laico, embora esteja presente na Constituição, muitas vezes é desrespeitado. Veja sinais religiosos em prédios públicos, cerimônias iniciadas oficiais com orações específicas e decisões políticas que privilegiam claramente certas religiões. Para mim, isso é uma contradição ao ideal de laicidade. Não se trata de eliminar as influências da esfera pública, mas de garantir que nenhuma fé, ou a falta dela, tenha privilégios em um espaço que... Acredito que o Estado laico é essencial para proteger tanto os religiosos quanto os não religiosos.
Para as pessoas de fé, ele impede que uma religião dominante imponha suas práticas e pense sobre as outras. Para pessoas como eu, que não seguem nenhuma religião, ele garante que não sejamos obrigados a viver de acordo com dogmas que não escolhemos. Na minha visão, essa neutralidade é o que possibilita o verdadeiro respeito a. O que me preocupa é como a ausência de um Estado realmente laico pode perpetuar a intolerância. Quando o governo toma decisões baseadas em princípios religiosos, ele envia uma mensagem clara de que certos têm mais valor do que outros. Para mim, isso é perigoso porque reforça divisões e preconceitos legítimos. Já vi casos em que leis são criadas ou propostas para restrições de direitos, como o aborto ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, baseando-se em argumentos religiosos. Na minha perspectiva, essas decisões ignoram o direito à autonomia individual e à pluralidade de valores em uma sociedade. Outro ponto. Como até eu, também percebi que o Estado laico é frequentemente mal compreendido. Muitas pessoas acreditam que defender a laicidade significa ser contra a religião, mas, para mim, é exatamente o oposto. É justamente para proteger a liberdade de cada uma de suas escolhas, ou de sua discrição, que o Estado não deve favorecer nenhuma religião. É uma questão de justiça, não de oposição. Acredito que fortalecer o Estado laico no Brasil é um passo essencial para combater a intolerância religiosa. Para isso, precisamos de mais educação sobre o que significa laicidade e de políticas públicas que respeitem a diversidade religiosa e não religiosa do país. Na minha visão, só assim conseguiremos construir uma sociedade onde cada indivíduo possa viver plenamente sua identidade espiritual, ou sua escolha de não tê-la, sem medo de julgamentos ou represálias. Conclusão. Ao refletir sobre tudo o que escrevi, sinto que a intolerância religiosa no Brasil é um reflexo das nossas falhas como sociedade em aceitar e valorizar o outro. Vivemos em um país de enorme diversidade, com uma riqueza cultural que deveria nos unir, mas que muitas vezes acaba nos dividindo por causa do preconceito e da falta de diálogo. Como alguém que adota uma visão ateísta, acredita que respeitar as escolhas de cada indivíduo, sejam elas religiosas ou não, é essencial para construirmos um Brasil mais justo e igualitário. Para mim, a chave para superar essa intolerância está na educação, no diálogo e no fortalecimento do Estado laico. Precisamos aprender a ouvir, a questionar sem ofender, e a enxergar a humanidade que existe em cada pessoa, independentemente de sua fé ou discrição. Não se trata de concordar com tudo, mas de entender que a liberdade de ser quem só existe quando também respeitamos a liberdade do outro. Escrevo isso com a esperança de que possamos evoluir como sociedade. Imagine um Brasil onde um terreiro de candomblé, uma igreja, uma mesquita, e até o mesmo silêncio dos que não creem coexistam sem medo. Onde ninguém precisa explicar suas escolhas espirituais, e todos sejam livres para viver suas vidas de acordo com suas próprias convicções. Sei que é um desafio enorme, mas acredito que cada passo conta. E, enquanto quisermos questionar nossas próprias atitudes e buscar um caminho de respeito e empatia, estaremos avançando. Afinal, no fim das contas, o que nos define como seres humanos não é a nossa crença ou discrição, mas a nossa capacidade de conviver e crescer juntos.